agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo do meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para bendizermos o seu nome e para aprendermos um pouco mais a respeito da sua palavra. Vamos falar com Deus nessa hora, para iniciar o nosso culto na presença do Senhor. Senhor Deus dos céus e da terra, engrandecido é o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, por mais essa chance de adorarmos o nome do Senhor, de exaltarmos o nome do Senhor e também de aprender mais de Ti, ó Deus. Neste momento, Pai, apresentamos todo este culto ao Senhor, ó Pai, do início ao fim. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha conduzir todas as coisas aqui nessa noite. Ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, ó Pai, que o Senhor receba os nossos louvores e que a palavra do Senhor também venha nos instruir maravilhosamente nessa noite, através da Tua serva que estará ministrando a Tua palavra. Ó Senhor, que o Teu Espírito use a vida dela, que a boca dela seja a boca do Senhor nessa noite, para ensinar a Tua igreja.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós te engrandecemos, ó Pai, nós te glorificamos, porque o Senhor é misericordioso para conosco, o Senhor é bom para com a nossa vida, Pai. E se não fossem as tuas misericórdias, o que seria de nós, Senhor? Obrigado, Deus, por teu amor. Obrigado por teu cuidado, por teu carinho, Senhor. Toma nas tuas mãos este momento, aqueles que através da live também acompanham este culto, ó Deus. Que a unção, que a graça do Senhor chegue até eles e os abençoe de grande maneira também, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, contempla agora a tua igreja, Pai. Volte os teus olhares, os teus ouvidos para este lugar, pois estamos aqui reunidos para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite, vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar uma canção que se chama Alto Preço. Isso nos faz lembrar o preço que o Senhor Jesus pagou por nós na cruz do Calvário, não é verdade? Que nós nunca venhamos nos esquecer do sacrifício dele em favor das nossas vidas. Se estamos reunidos aqui hoje, é porque o Senhor um dia, ele dispensou a sua vida para viver a nossa vida e para se dar em nosso lugar. Vamos cantar essa linda canção nessa noite. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas ministrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sei que foi pago, sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos, e nos via redimidos com teu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras
E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém? Glória a Deus. Na força do Espírito Santo, unidos iremos andar. Sim, amados, somente com a graça do Senhor a gente consegue estar e permanecer nos caminhos de Deus, amém? Quantas pessoas não conseguem se manter, não é verdade? É porque às vezes perdem a comunhão com o Espírito, perdem a graça, perdem a força. Mas que nós possamos a cada dia, como estamos estudando, nos enraizar no Senhor, na sua palavra, nos aprofundar, porque às vezes vêm os ventos tempestuosos e arrancam as nossas folhas, os nossos galhos, mas a raiz está firme e de repente tudo se renova, amém? Vamos cantar uma canção profética aqui. Faz chover, quem crê diga amém. Aleluia. Assim como a canção anseia por água, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Mais uma vez. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, teu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Clame a Ele. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, enquanto teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, enquanto teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama
chuva deste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Clame a Ele assim, ó, faz chover, faz chover, faz chover. Amém. Agora é só esperar. Depois de um clamor desse, vai chover. Hoje eu estava lembrando de um hino que a gente cantava, né? Acho que vai saber só eu, a Caís e a irmã Luzia. Vocês são novos de crente. Mas eu estava lembrando desse hino e tão bonito, né? E a gente vai cantar ele nessa noite. Acho que nem tem na projeção, não tem, que a gente não canta essa canção. Mas é uma adoração muito gostosa, né? É assim, ó. Assim como a costa suspira ao ver as águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Ah, todo mundo sabe. Assim como a costa suspira ao ver as águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a costa suspira ao ver das águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Clame a Ele nessa noite. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, aleluia, oh, enche-me, Espírito
Oh, enche-me, Espírito de Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Honra e glórias a ti, ó Pai. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me, Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. Levante as suas mãos para os céus e adore ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante. Sim, se derrama diante do altar do Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, pois a seu tempo Ele nos exaltará, diz a palavra. Glória a Deus. Senhor, nos rendemos aos teus pés, ó Pai. Nos rendemos aos teus pés, Senhor, pois tu és o nosso Deus, o nosso libertador, o nosso Salvador, ó Pai. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, deserto
e não vão me impedir de caminhar. Aleluia. Sei diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, tendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, contendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. As montanhas e vales, os desertos e mares, e as provações não são maiores que o meu Deus. De caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus nesta noite. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos receber a palavra de Deus nesta noite. Irmã Nilza estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações.
Graça e paz, amém, irmãos? Eu quero também cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando aí através da rede social, dizer que você é muito bem-vindo, ainda que virtualmente, tá? Você que se considera aí amado pela igreja, amado por nós. Espero que essa palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite possa impactar o coração de vocês que estão assistindo aí através da live e também os nossos corações. Eu não sei quanto a você que está aqui hoje, mas a presença de Deus está muito palpável, né? Eu falo assim que é tão bom a gente sentir essa presença gloriosa do Senhor, né? Através do canto, através do louvor, através da adoração. E eu e o irmão Ivanildo, a gente não combinou nada, viu, gente? Foi tudo assim orquestrado pelo Senhor. A ministração dos louvores, a forma como Deus está ministrando, a forma como Deus encaminhou a adoração. Ao longo do estudo vocês vão perceber que Deus é um Deus de mistério, né? E Ele trabalha de uma forma tão grandiosa e cada vez Ele nos surpreende pela grandeza dEle. Também não sei quanto a vocês, mas essa semana foi uma semana de desafio para a gente aprofundar ainda mais as nossas raízes em Deus. Se você passou alguma luta além daquilo que você estava acostumado, considere aí um processo de provação, como nós cantamos aqui, né? Sua fé foi provada, foi a oportunidade que o Senhor te deu de crescer, de aprofundar suas raízes nele. Eu vou fazer só um apanhado geral do primeiro estudo, né, que o tema enraizado não está ali projetado, mas vocês puderam acompanhar aí na rede social a arte, né, do pessoal da mídia, e nós falamos aí sobre a questão do papel da raiz, né, para a árvore, e aplicando isso na nossa vida espiritual, a necessidade de nós estarmos enraizados em Deus, através da sua palavra. E um fator que nós tratamos no primeiro estudo foi sobre intimidade. Como que nós vamos desenvolver intimidade com o Pai, intimidade com Jesus, através da leitura da palavra, através da oração, através de ouvirmos a palavra de Deus. O Espírito diz, né? A igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente vai lá para Apocalipse, todas as cartas começam assim, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito, ele está falando, ele está se comunicando com a igreja. Então, por meio da oração, por meio da meditação da palavra, por meio da obediência à palavra de Deus, são formas de nós estarmos aprofundando as nossas raízes em Deus. Falamos também sobre diferentes tipos de solo e diferentes tipos de raízes. Tem raízes que são mais superficiais, tem raízes que precisam estar, né, mais profundas para conseguir tirar, né, o máximo de nutrientes possível ali do solo. Falamos sobre a questão do solo rochoso, da semente que caiu nesse solo pedregoso, que não criou raízes. Falamos de uma semente que caiu no meio dos espinhos, né? Usando o texto de Lucas, do Evangelho de Lucas. E falamos também sobre 3 verdades que o inimigo tenta nos distrair para impedir que nossas raízes aprofundem em Deus, né? Impedir que o nosso coração esteja plantado na palavra de Deus. E dessas três verdades, nós aprendemos que nós não devemos entrar no processo de outra pessoa. Que cada pessoa vai viver sua experiência com Deus. Vai ter a sua experiência de profundidade com Deus. Deus trata conosco de forma individual. Aí nós citamos o texto de Atos, né, no capítulo 19, do 11 ao 17, que fala dos filhos de Seva, né, que foram tentar expulsar um demônio lá e deu ruim para o lado deles, né? Falamos também sobre nós não resistirmos à correção do Senhor, as lições que Deus nos ensina por meio das circunstâncias, né? A correção que Deus nos dá. A gente tem um coração quebrantado para isso, para
aceitar a correção do Pai sobre as nossas vidas. Falamos também sobre a questão de não acelerarmos o processo que Deus está fazendo em nossas vidas. Deus tem um tempo determinado para fazer as coisas. E nós devemos respeitar esse processo. Citamos Atos 27, 21. Paulo fala sobre o naufrágio, né, na ilha de Malta, se eu não me engano. E ele recebeu orientação ali da parte de Deus, mas ninguém deu ouvidos a eles e acabaram tentando acelerar o processo e também tiveram prejuízos. Falamos também sobre nós não queimarmos etapas, querer pular de fases antes de superar, né, aquilo que Deus está falando. Que nós falamos de 1 Samuel, sobre Saul ter sacrificado no lugar do profeta, que não era um dever dele fazer isso. Ele não podia fazer isso. Isso era reservado apenas para o seu sacerdote. E ele quis cortar caminho e também foi destituído do trono. Ele sofreu os prejuízos pela sua desobediência. Nossa estrutura de raízes vai determinar a qualidade dos frutos que produzimos. Nós falamos sobre isso também. Se a raiz não estiver num solo fértil, dificilmente ela vai dar bons frutos. Se não estiver enraizado, dificilmente ela vai conseguir produzir frutos. E para a gente produzir frutos, nós precisamos aí estar firmados com o nosso coração plantado na palavra de Deus. Esse foi aí, né, resumindo aí parte do que a gente tratou no primeiro encontro. E hoje nós vamos falar sobre confiança. É o segundo fator depois da intimidade. Num casamento, você conhece, você aprofunda o relacionamento, você tem intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Você ouve falar, você conhece, você começa a ter experiências com Ele, você vai desenvolvendo intimidade. A partir do momento que você vai conhecendo e desenvolvendo intimidade, você vai aprendendo a confiar mais e mais nele. Sua fé vai sendo aperfeiçoada, vai sendo aumentada. E no fator confiança, quero tratar sobre uma pessoa muito importante, que é o Espírito Santo. Cooperando, o tema seria esse, cooperando com o Espírito Santo no processo de aperfeiçoamento das nossas raízes. Cooperando com o Espírito Santo no processo de aprofundamento de raízes. Vamos voltar no texto base, para esse estudo, que é Colossenses, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de alegria. Então o texto vai falar sobre aprofundar raízes e edificar a vida. Está falando sobre fundamento e construção. Então, primeiro eu preciso ter um alicerce sólido para depois ir construindo paredes. Não é assim que acontece numa construção civil? Primeiro eu faço a fundação, para depois levantar as paredes. Eu nunca começo uma construção pelo telhado, sem antes levantar colunas de sustentação, sem antes erguer paredes, muros de proteção no terreno. Na nossa vida espiritual não é diferente. E como que a gente levanta essas colunas de sustentação na nossa vida? Para que as nossas raízes, a nossa construção possa ser firme. Por meio da leitura da palavra. Por meio da oração. Por meio da intimidade com o Pai. Orando, lendo, ouvindo, meditando e obedecendo a palavra de Deus. E vamos buscar aí, à luz da palavra, entender como esse processo ele acontece na prática. Já que a gente tem um papel fundamental aí de cooperar, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Mas de que forma eu posso cooperar com aquele que me criou? Qual é o meu papel nessa relação de intimidade? Qual é o meu papel nessa relação de confiança? O que eu tenho que fazer?
E na versão, na linguagem de hoje, esse versículo ele está assim, ó: estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre ele. Está se referindo a quem? A Cristo, a Jesus. Tá? Eu falei, esteja enraizado nele, construa a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. O segredo é confiança, confiar. O escritor de Hebreus afirma que para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso crer e saber que Ele recompensa, que Ele tem promessas, que Ele tem presentes para dar para aqueles que buscam intimidade com Ele. E aí, seguindo o caminho aqui, tem uns verbos interessantes nesse versículo que falam, ó, estar e construir, aprofundar e edificar, fortalecer. Então, cada verbo desse tem uma profundidade enorme, porque quando eu falo que eu vou aprofundar, significa que eu tenho que sair da superficialidade. Eu não posso ficar aqui no raso. Para você mergulhar numa piscina, você tem que descer, não é isso? Primeiro você desce, para depois subir. A árvore, primeiro ela cresce para baixo, depois para cima. E a nossa vida em Deus é assim também. Primeiro nós crescemos para baixo, para depois subir. Primeiro as nossas raízes têm que estar nele. O nosso eu, as nossas vontades, primeiro tem que morrer, tem que descer, para que a glória de Deus seja exaltada, para que a glória de Deus seja manifestada através das nossas vidas. E o autor do livro lá, Enraizado, fala assim, que o que nós colocamos na fundação tem grande importância no resultado final. O tipo de material que você usa na fundação, no alicerce, interfere de forma significativa, influencia de forma decisiva no resultado final da construção. Ah, Nilson, mas como que é isso na minha vida espiritual? A maneira como você se relaciona com Deus vai determinar a forma como você vai encaminhar o seu processo na vida espiritual. O seu processo, a sua caminhada espiritual está relacionada à maneira como você se relaciona com Deus. Se você se relacionar de forma superficial, você vai ter experiências superficiais. Se você se relacionar de forma mais profunda, à medida que você vai se aprofundando em Deus, mais intenso vai ficando essas experiências. E mais responsabilidade também Deus vai acrescentando sobre sua vida. Porque existe um preço a ser pago. Quanto mais responsabilidade, na empresa não é assim? Quanto mais alta patente que você ocupa, mais responsabilidade você tem, mais demandas você vai ter para tratar. E quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, mais Ele vai exigindo de nós, porque o princípio da palavra do Senhor é, sede santos, porque eu sou santo. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, qual é a máxima do cristianismo? Qual que é a máxima da vida cristã? Santificação. Essa é a máxima, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E como eu me santifico? De que forma isso acontece na prática, Nilson, na minha vida? Primeiro, eu preciso estar enraizado. Eu preciso desenvolver intimidade. Eu preciso confiar em Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso está disposto a obedecer os princípios, as leis que regem esse reino, que é o reino espiritual. Existem leis que regem, que governam esse reino, que são leis espirituais. E onde que estão as cláusulas dessa lei? 66 livros estão aqui. Bíblia. Como que eu vou saber qual é o meu papel? Lendo, examinando, fazendo que nem os crentes de Bereia, os bereianos. E nós precisamos realmente aplicar isso quanto mais rápido possível, porque os dias são maus, tem muita falsa doutrina aí circulando no mundo,
e nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para não sermos engolidos, né, ou levados por qualquer vento de doutrina. O autor do livro diz que Deus quer construir em nós fundações na ordem certa. Seu sistema de raízes, seu mundo interior, num relacionamento pessoal com Ele, marcado por intimidade, dependência, fé e descanso. Intimidade, dependência, fé e descanso. Fé, confiança. Intimidade, relacionamento. Dependência é você olhar para você e falar assim: olha, eu não sou autossuficiente. É pegar aquela palavra que Jesus disse lá em João 15:5: sem mim, vocês não podem fazer nada. Dependência total de Deus. Dependência total de Jesus. Se submeter à ação dele. O irmão Ivanildo ministrou aqui, ó, sujeitai-vos a Deus. Sujeição. É quebrar a altivez, é quebrar o orgulho e se submeter à autoridade do Pai. Tem um texto em 1 Coríntios 3:9, eu vou pedir para a irmã Jane projetar para a gente aqui. 1 Coríntios 3:9, que fala assim. Tem como, irmã? 1 Coríntios 3:9. Porque isso eu não marquei aqui. Pois nós somos o quê? Colaboradores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Colaborador, volta aí, irmã, só um pouquinho. Colaboradores, lavoura, edifício. Eu sou lavoura. O que é lavoura? É um campo. Um campo, ele precisa ser o quê? Arado, limpo, semeado, irrigado, adubado. Para quê? Para ser cultivado. Não é isso? Num campo comum. E o texto, Paulo, né, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele fala: nós somos colaboradores de Deus, se referindo a eles, né? Nós somos colaboradores. E vocês, volta lá, irmão, por favor. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, ou seja, vocês são o campo onde Deus está trabalhando. Vocês são edifício, aquilo que Deus está construindo. O texto não fala que nós somos corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós somos os membros? Aí o autor, tem um autor que eu não vou saber o nome, mas da J.B. Phillips, é assim que pronuncia, Caís, em inglês? J.B. Phillips. Ele diz assim, traduzindo esse mesmo texto: sois um campo sob o cultivo de Deus, ou se quiserdes, uma casa sendo construída de acordo com o seu plano. Somos campos cultivados por Deus para belos frutos e plantas produtivas. Como qualquer campo deve ser arado, semeado, limpo, irrigado. Assim deve Deus cultivar as nossas vidas. E como que Deus vai fazer isso na nossa vida? Quando nós nos sujeitamos a Ele. Quando nós decidimos no nosso coração obedecer. Quando nós aplicamos a direção da nossa vida ao governo e ao controle do Espírito Santo de Deus. À medida que Ele vai agindo em nós, nos transformando e nos levando e nos tornando mais semelhantes a Ele. Talvez você tenha parado para pensar em quantas lutas você tem enfrentado até hoje, quantas provações você já enfrentou e quantas ainda está enfrentando. Se nós estamos falando de uma construção, significa que existem processos. Fundação,
Primeiro você limpa o terreno, né? Vem a fundação, vem parede, depois vem a parte de reboco, vem cobertura, colocar janela, porta, enfim. Por último que vem a decoração, que vem a cereja do bolo. E na nossa vida secular, à medida que nós estamos aqui nesse corpo corruptível, sujeito a pecar, a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui na terra, que nossa pátria é o céu. Nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados por meio do quê? Das provações. Nós somos aperfeiçoados por meio das provações. E a partir do momento que nós enfrentamos essas provações, nós não cantamos aqui, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, cada vez que eu sou provado, Deus vai me concedendo a capacidade ou a condição de estar crescendo um pouquinho mais em fé. A minha fé, que foi o que nós lemos lá no começo, é para que a sua fé seja o quê? Fortalecida em Deus. À medida que a sua fé vai sendo fortalecida, você vai suportando as provações. A maioria das vezes nós oramos diante das lutas e pedimos, Senhor, me livra disso. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, em outras palavras, né, me poupe, né, me tira dessa aí, porque está difícil aqui para mim. Mas, na verdade, nós deveríamos orar da seguinte forma, Senhor, o que o Senhor está querendo cultivar nessa terra? O que o Senhor está querendo cultivar no meu coração? O que o Senhor está querendo me ensinar com essa luta, com essa prova? Qual é a lição que eu preciso tirar de tudo isso? E aí, você espera o Senhor responder, e à medida que você vai se relacionando com Ele, Ele vai apresentando a você a forma como você deve viver. O salmista, no Salmo 119, 67, ele diz assim, antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Então, a disciplina do Senhor, ela nos faz nos aproximarmos dele, porque vai gerar em nós a consciência de que nós não podemos fazer nada sem a interferência dele. Que é loucura o homem achar que consegue andar sozinho, sem a intervenção de Deus. Isso eu estou falando para a igreja, tá, gente? Porque quem não tem conhecimento de Deus, isso aqui não se aplica, porque ainda não foi revelada essa verdade ao coração. Mas a partir do momento que você desenvolve um relacionamento com Deus, é impossível você conseguir andar sozinho, não tem como você andar mais sozinho. Porque você está sendo impulsionado, você está sendo atraído a se relacionar com Ele. Porque é isso que Ele quer. Ele nos atrai com o amor dEle. Você vai entender isso um pouquinho mais à frente, tá? À medida que a gente for seguindo aqui no estudo. Então, as provações, elas são testes de confiança que poderá desenvolver em nós experiências de profundidade com Deus. Então, as nossas provações, elas vão desenvolver, são testes, né, de experiências de profundidade com Deus. Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 e 25, ele fala assim, é o finalzinho do Sermão da Montanha. Jesus vai trazer essas palavras. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E quem é essa rocha? Jesus. Que material que você pode estar colocando aí na sua construção para que você possa permanecer firme na rocha? Vai pensando aí, não precisa responder. Ele fala, quem ouve e pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Alicerce firme, sólido. Cai chuva,
transborda rio, o vento sopra contra aquela casa e ela não cai, porque a fundação foi bem feita. O que colocou na fundação tinha condições de sustentar essa casa. Aplicando isso para a nossa vida, quando nós desenvolvemos intimidade com Deus, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da obediência, vai soprar o vento, vai vir problemas por todos os lados, o mar vai ficar agitado, as provações virão, mas como as suas raízes estão profundas, vai balançar um pouquinho, vai, porque como ser humano nós conseguimos olhar só o que está aqui, né, no alcance, até a linha do horizonte. Depois da curva é só o Senhor que vê. Por isso que a gente balança muitas vezes diante das provações. Por conta da nossa incerteza, da nossa incapacidade de conseguir ter o nosso olhar diante dos problemas naquele que vive na eternidade, que é o Senhor. Que na sua palavra já diz que nós somos mais do que vencedores. Você não é só vencedor, você é mais que vencedor. Porque Ele já guerreou as suas guerras. Ele já pelejou por você. Mas o seu papel é obedecer e se submeter à autoridade dEle, à direção que Ele dá. Porque senão fica muito fácil. Não, Ele já guerreou minhas guerras, então eu vou cruzar o meu braço e pronto, acabou. Não, existe uma responsabilidade que cabe a nós. A palavra diz que nós estamos numa guerra. Alma, espírito e carne. E nessa guerra, quem vai vencer é quem você dá mais comidinha. Se você alimentar mais a sua carne, certamente sua carne vai prevalecer. E quanto mais você alimenta a carne, mais longe de Deus você vai ficando. Porque qual que é o papel da carne? Pecar. Mas se você alimenta o seu espírito com as disciplinas espirituais corretas, se alimentando da palavra genuína, orando, buscando ao Senhor, confessando pecados, abandonando a prática pecaminosa, certamente você vai prevalecer. Porque Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Bene afirma, eu achei interessante no livro que ele fala assim, que a grande preocupação dele como pastor é que a igreja moderna, né, que os cristãos, eles estão construindo suas vidas não sobre a rocha, como nós lemos aqui, mas estão construindo suas vidas nas areias movediças das emoções. Eu sinto, eu sigo. Eu não sinto, eu não sigo. Eu sinto, eu creio. Eu não sinto, então eu não creio. É se eu sentir. E a palavra de Deus diz que a fé não é sentimento, é convicção, é certeza. Fé não é sentimento. Então, se eu creio, eu estou convicto que aquele que eu tenho depositado a minha confiança é poderoso para fazer além do que eu estou pedindo. Faz fazer muito mais do que aquilo que eu tenho colocado sobre as mãos dele. Então, é uma sociedade guiada pelo que sente. E isso tem invadido as igrejas. Tá? Então, a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Mas, na verdade, quem se move por emoção não está enraizado. Crente que se move apenas no campo das emoções tem raízes superficiais. Duro ouvir isso, né? E tá cheio, né, pastor? Tá? Crente que se move por emoções tem raízes superficiais. Não entendeu ainda que precisa descer. E eu lembro de um texto que ele é profundo demais, quando o profeta fala assim, desça até a casa do oleiro, acho que é Jeremias 18, né? Desça até a casa do oleiro e observe, o oleiro está fazendo um vaso na roca, acho que é assim que pronuncia. E ele desceu, olhou,
e viu que o vaso quebrou, e ele colocou o barro de novo lá e continuou trabalhando nele, até que tivesse a forma que ele queria. E assim como aquele barro, é isso que Deus está fazendo com a igreja dele. E nós precisamos descer nessa olaria, sabe? Sair do campo das emoções, do sentir somente. Eu não sinto, eu creio. As minhas emoções não vão me definir. O que me define é o que a palavra de Deus diz. Quem eu sou nele, mais do que vencedor. Quem eu sou nele, nação santa, povo escolhido, sacerdote real. É isso que a palavra diz. Então, quando a gente não conhece essa palavra, a gente é roubado, é levado por esse vento, né? E a gente acaba se perdendo, sofrendo horrores, porque a gente não aprendeu ainda a confiar plenamente e descansar no cuidado de Deus. Isso é um exercício diário, isso não é fácil de se conseguir fazer, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Na prática, isso não é fácil. Nós devemos submeter tudo à palavra de Deus. Tudo. Família, casamento, as nossas decisões, filhos, ministério, tudo. Trabalho, lazer. A Bíblia diz que tudo nós devemos dar graças a Deus. E todas as nossas inquietações devem ser apresentadas diante dele. Nós viemos dar um estudo aqui sobre oração para a classe de batismo. E o texto era exatamente sobre oração. Em Filipenses 4, acho que 6, que fala isso. Né? Apresentai-vos a Deus as vossas, né, com petição e oração, tudo aquilo que incomoda você, tudo aquilo que gera um certo desconforto em você, você tem que se apresentar diante de Deus, por meio da oração e da súplica. E a palavra diz que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe do que a gente precisa. E assim como Ele cuida de um passarinho que não tem celeiro, Ele cuida da gente também. A gente não precisa preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir. Isso são promessas, está na palavra. Mas aí quando a gente cai no campo da provação, está lá no meio da fornalha ardente, a gente esquece que o quarto homem está com a gente também. Nos guardando, nos segurando, nos mantendo ali de pé. E Ele só quer que você olhe para Ele e diga, Pai, sozinha eu não posso. Então, direciona. Qual é o caminho que eu vou tomar daqui para frente? A palavra diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Olha isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. A palavra de Deus ela é confronto. Então ela vem gerar em nós um certo desconforto. A palavra de Deus vai tirar a gente da zona de conforto. Se a palavra de Deus não está tirando você da sua zona de conforto, tome cuidado. Tome cuidado, porque a palavra de Deus, o papel dela é esse, nos deixar incomodados, perturbados com o pecado. Porque ela vem nos expor. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Ela não só corrige, mas ela também dá direção. O salmista, né, 119, no versículo 105, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés, então ela vai mostrar onde que você vai colocar a plantinha do seu pé e ela vai te direcionar no caminho que você tem que seguir também. Ela ensina a fazer o que é certo. Então Deus usa a sua palavra para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. É para isso que serve a palavra de Deus. Para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos disciplinar e nos ensinar a fazer o que é certo. Nos ensinar a fazer a vontade de Deus. E de repente vocês podem aí, não sei, muitas vezes quem faz evangelismo encontra muito isso, nessa resistência com relação à palavra de Deus, de saber se ela é verdadeira ou não. Para a gente que crê,
é poder de Deus e salvação. Para quem não crê, é loucura. Né? Mas em 2 Pedro 1, 20 e 21, afirma que, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento próprio do profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Tá? Então, a palavra de Deus, ela não é apenas uma imaginação de alguém que estava muito inspirado lá com a sua inteligência racional e escreveu, não. Ela é a palavra de Deus, homens usados aí, inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu essas palavras, né, para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos corrigir e para nos preparar para a prática das boas obras. Então, a palavra de Deus, ela não é só letra, ela é poder. Ela vem acompanhada por algo muito vivo, muito poderoso, que é a ação do Espírito Santo, que é o rema, que é a palavra viva. Por isso que você lê um texto hoje, Deus fala com você de um jeito, amanhã você lê, Deus está ministrando com você de outra forma, porque a ação do Espírito Santo de Deus, porque é uma palavra viva, a ação do Espírito Santo de Deus vai se mover e trazer ao seu coração, trazer à sua alma o entendimento para que você possa aplicar isso na sua vida e entender qual é a mensagem que o Espírito está falando. Quantas vezes, né? Às vezes o pastor está ministrando aqui aos domingos, ele lê um texto, e aí eu estou sentado ali ouvindo e falo assim, nossa, como que eu não pensei nisso antes? E eu já li esse texto, né, tantas vezes e não entendia dessa forma. E aí eu lembro que a palavra de Deus, ela é viva, e Deus é Deus que de novidade, Ele vai tratar isso com a gente, né, da maneira como Ele quer. Porque o Espírito Santo vai agindo, nos levando a entender e nos convencendo que nós precisamos nos consertar diante de Deus. E vai trazendo essas verdades para nós. Em João 16, 7 e 8, existe uma promessa. Nós já vamos entrar agora aí mais detalhadamente sobre o tema, né, que é cooperando aí com o Espírito Santo. Eu falei aí um pouquinho mais sobre a excelência da palavra, que ela é a verdade, que ela nos disciplina, nos corrige. E nesse texto de João, no capítulo 16, do 7 a 8, Jesus fala que Jesus traz uma promessa dizendo que a morte dele era necessária, a morte e a ressurreição, tá? Que ele precisaria, depois que ele ressuscitou, ele tinha que subir ao céu, que os discípulos não o impedissem de subir, porque ele tinha que enviar o Consolador. Quem que era o Consolador? O Espírito Santo. E o Espírito Santo teria o papel de ensinar as verdades que eles já tinham ouvido da parte de Jesus. Tá? Espero que vocês, mas eu acho a vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Isso foi o próprio Jesus que disse. Então, por exemplo, quando você aceitou Jesus, quem que estava lá atuando no seu coração? O Espírito Santo. Porque ele que convenceu você que você é pecador, que sem Cristo você estava condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte, tá? E que se você não aceitar Jesus, a sentença para o pecado, que é a morte, viria sobre a sua vida. Então, primeiro passo, então começou a agir exatamente nesse momento. Você ouviu, o Espírito convenceu, você recebeu a Cristo e confessou. Porque a gente só confessa Cristo também como Senhor se o Espírito Santo estiver agindo em nós. Do contrário, isso não é possível. Isso é bíblico, é isso que a palavra diz. Se estiver equivocado, aí temos universitários, né? Para pedir socorro, mas é isso que a palavra diz. Então, a ação do Espírito Santo é essa. Convencer o mundo do pecado, da justiça
e do juízo de Deus. Que justiça é essa? A justificação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que a morte de Jesus na cruz, ela veio para nos redimir do pecado. E que um dia Jesus vai voltar para julgar, exercer o juízo de Deus sobre a terra, para aqueles que não aceitaram aí o presente da salvação, tá? Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele é ajudador, intercessor, consolador. Ajudador, intercessor, consolador. Além de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele também tem essa função de ser ajudador, intercessor e consolador. E a Bíblia também diz que ele sente ciúme da gente, então ele é uma pessoa. Se ele está em nós, ele sente ciúmes da gente também. E isso também é bíblico, tá? Não estou falando nenhuma heresia aqui, vamos examinar as Escrituras. O Espírito Santo também, ele é o selo da nossa salvação. Tá? O Espírito Santo também, ele atua como garantia da nossa salvação. Abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim, ó: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito. O Espírito aí está com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, a garantia de tudo que Ele prometeu. Amém? Então, ele é a garantia aí da nossa salvação. João, capítulo 16, versículo 13. Vamos dar uma passeada aí um pouquinho pela palavra, viu, gente? João 16, 13. Diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhe contará tudo que receber de mim. Então, no caso aí, o Espírito Santo, ele também vai nos ensinar, ele vai falar conosco sobre todas as coisas que ele ouviu. Tem um louvor que diz: ó, a profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Profundo demais esse texto. Está se referindo ao Espírito Santo. Ele conhece o coração de Deus e ele está em nós. Ele, se move em nós. O Espírito Santo também, ele produz frutos. Se a gente for lá em Gálatas, na verdade é fruto, com algumas características. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, vai falar que o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, longanimidade, bondade, paz. Espera aí, porque falta alguns que eu não decorei, são 9 ao todo, tá? Gálatas 5, 22 e 23. Acho que é isso aqui. Projeta para mim, irmã Jane, facilita a minha vida. Aí. Vamos lá, que eu não anotei esse aqui no caderninho. Já está lá? Mas o Espírito produz este fruto. Não está no plural, tá? Então, é o fruto com essas características. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio, não há lei contra essas coisas, tá? Então, ele produz também fruto em nós. E o Espírito Santo também, como intercessor, ele intercede por nós. Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Que vai falar sobre, nós falamos isso aqui no estudo de batismo, que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Romanos 8, 26, 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então, ele intercede por nós, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Mas essa é a parte boa vem agora. Tá? Não basta saber tudo isso, que o Espírito Santo, ele faz tudo isso, porque Deus é perfeito, sim. Mas como que eu vou cooperar para que tudo isso que ele faz possa acontecer na minha vida, na prática, no meu dia a dia de crentão? Né? É aí que pega, né? Porque na hora que a gente tem que ouvir e cantar é fácil, e na hora de exercitar? Estou vendo isso na aula de música aqui, dureza. Quando está na teoria, né, irmã Luzia? Tá bom. Mas depois, na prática, que a coisa muda de figura. Então, não basta só saber o papel do Espírito Santo. Não basta saber. Não basta só saber que Deus existe. O diabo também sabe. A Bíblia diz que ele sabe, ele treme, mas ele é o quê? Um rebelado, um rebelde, desobediente, né? Ele é do contra. Não basta saber somente. É necessário que nós sejamos cooperadores com ele, para que a atuação dele em nós se faça presente. Eu creio que não vai dar para terminar hoje, tá? A palavra ela nos vai dar algumas direções sobre como nós podemos cooperar com o Espírito Santo. E a primeira recomendação que a Bíblia dá é que nós não devemos entristecê-lo. Esse é o primeiro ponto. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Nilce, de que forma eu entristeço o Espírito Santo? Pecando. Pecado. A nossa maior luta é contra o pecado. A nossa maior dificuldade é romper com o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Lembra que eu falei que é uma guerra entre carne e espírito? Quem você alimentar mais é que vai sair vencendo? Pois é isso aí. O pecado, gente, ele tem... Eu estou lendo um livro que chama Lutando contra a Incredulidade, o autor é John Piper. Lutando contra a incredulidade. E ele traz uma informação interessante, que ele fala assim que o pecado, ele tem poder sobre a vida do homem porque ele traz promessas para o homem. Ele faz promessas para nós que vai trazer momentaneamente satisfação. Vocês já pararam para pensar que o diabo não apresenta para a gente de rabo e chifre? Feio. Ele vem com um banquete que vai te atrair, com um laço para te seduzir, para você cair nas armadilhas. É sempre algo que está aqui, no campo dos olhos, da visão. A audição está relacionada aos nossos 5 sentidos, que é aquilo que nós vemos, desejamos no nosso coração. O Tiago fala na sua epístola de Tiago, fala, né, que o pecado, ele só é pecado, primeiro ele gera no campo do quê? Da visão. No sentido de você olhar e cobiçar. Vem primeiro a cobiça. Quando você dá vida ao pecado,
que vai gerar a morte, quando você o pratica, que vai gerar a morte. Nós vamos lá nesse texto depois, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou trazer um exemplo mais simples aqui. Ó, o pecado ele tem poder por causa das promessas que faz para nós. Por exemplo, ele fala assim, ó, se você mentir na sua declaração do imposto de renda, você vai poder ter dinheiro extra para conseguir comprar aquele sapato bonito que você viu lá na vitrine do shopping. Entenderam? É um pecado. Entendeu o detalhe, o segredinho aí? Então, assim, ele traz uma promessa de satisfação momentânea para você. Só que por trás disso gerou o quê? Pecado, porque você vai estar mentindo. Um fato. E aí ele fala o seguinte, eu achei interessante a posição dele. Então, se você olhar, por exemplo, ele vai pontuar uma outra forma aqui, ó. Se você olhar essa pornografia, você terá uma onda de prazer que é melhor do que as alegrias de uma consciência limpa. Ah, é só um pouquinho. Ah, não tem nada a ver, não. Sabe a musiquinha do nada a ver? Ah, é só uma mentirinha. Ah, isso aí não vai acontecer nada, não. Eu já te respondo. Eu já respondo a sua pergunta. Ou eu deixo para o pastor responder essa daí também. Eu não vou esquecer não, tá? Está guardada aqui sua pergunta. Ó, ninguém peca por obrigação. Nós pecamos porque acreditamos nas promessas enganosas que o pecado faz. Ninguém sai de casa falando assim, eu vou lhe pecar. Porque eu acho bom. Ele saiu de casa, assim, se veste, se perfuma, pentei o cabelo, não é o caso do irmão Ivanildo, né? Mas assim, pintei o cabelo, né, irmão Ivanildo? Que a Gabi disse que está demorando a nascer o cabelo. Brincadeira, viu, irmão? Mas ninguém sai de casa, põe a melhor roupa, sapato de salto, e fala assim, eu vou lhe pecar. Ninguém faz isso. Só que a gente peca. É algo tão sutil o pecado, que quando você vê, o negócio já cresceu numa proporção descomunal. E você está enredado, amarrado nesse laço. E aí é onde você traz tristeza àquele que é santo, que habita em você, que sente ciúmes de você, que é o Espírito Santo. E a Bíblia também traz outra recomendação, que nós não devemos apagá-lo. Nós não devemos apagar o Espírito. E como que eu faço isso também? Também está lá no campo do pecado. E, como eu disse, eu vou deixar essa parte para o outro estudo, para a gente dar sequência aqui, tá? Que são essas recomendações aí. Nós não devemos entristecê-lo e não devemos apagá-lo. E como que eu faço para não entristecer e como que eu faço para não apagá-lo? O que eu estou fazendo que está entristecendo e está apagando? Que a Bíblia, qual é o ensinamento que a palavra de Deus traz sobre isso? Como já venceu o horário, vamos respeitar aqui. Como tem mais um estudo, vai dar para a gente terminar essa parte aqui e finalizar, eu creio, a última parte, tá? Do estudo enraizado. Eu vou passar a palavra para o pastor Ítalo, que ele vai responder a pergunta da irmã Alessandra. Eu prefiro que ele responda, porque foi tema do estudo do curso de batismo, viu, Lê? Que eu ministrei aqui. Ah, a pastora Caísa quer responder. Por favor, irmã. De graça. Ai, boa noite, a paz, irmãos. Quando a Alessandra fez a pergunta, já me veio na mente esse texto, né? Ela falou que, será que Deus nos ouve sempre? Né? E tem alguns textos na palavra de Deus que falam sobre orações que não são respondidas. Por exemplo, em 1 Pedro 3, podem abrir a Bíblia. 1 Pedro 3, versículo
7, que fala sobre os deveres conjugais. Fala o dever da esposa e o dever do esposo. E aí, na parte do marido, olha que interessante o que fala. 1 Pedro 3, versículo 7. Vocês vão colocar aí também? E a recomendação que faz para o marido, né? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Né? Ou seja, aquela velha história, né? A oração não passa nem do teto. Passa nem do teto. Parece estar falando com as paredes, né? Deus não está nem ouvindo. Inclusive, eu estou lendo Jeremias, né? É um dos livros que eu estou lendo, e os profetas, é muito claro, Deus muitas vezes fala isso, né? Fala, olha, eles vão orar para mim, eu nem vou ouvir, eu vou tampar os meus ouvidos, não vou conseguir nem ouvir. E tudo isso está claro que a irmã Nilza falou hoje. Pecado. O pecado faz isso. Quando nós estamos numa vida de pecado, infelizmente, não tem como Deus ouvir nossas orações. E aí fica muito claro, né? Então, para que a gente possa ter essa intimidade com o Senhor, né? É necessário que o nosso coração esteja disposto, né? Que a gente busque a intimidade, que a gente busque viver em santidade. Pecamos, sim, né? Todos nós aqui pecamos. Mas busquemos sempre estar em arrependimento, uma vida de arrependimento, de santidade, né? Para que realmente as nossas orações possam ser ouvidas. Eu não sei se era isso. É isso, Alessandra? Sim. Sim. Vamos lá para Tiago 4, né? Que fala que o Espírito Santo ele tem ciúmes, né? Olha, o que a Nilza estava falando é no sentido assim, pessoas que seguiam pelo sentimento, e é o que nós mais vemos hoje em dia. Sabe aquela pessoa que, eu estou sentindo uma coisa aqui, daqui a pouco já esfria, porque tá na base dos sentimentos, né? Nós sabemos que para um relacionamento, indo para a questão do conjugal que a Nilza falou, né, no início, para que um relacionamento seja sólido, não pode ser só sentimento, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas quando a gente conheceu a pessoa, aquela coisa, mas se a gente for só movido por aquilo, acaba, esfria, né? Então a maturidade cristã não é só sentimento, né? Vai ter coisas na fé que você não vai conseguir explicar por palavras humanas, mas você vai crer e você vai colocar, você sabe no que você crê. E aquilo ali vai continuar, mesmo que venham as provações, mesmo que venham as tentações, mesmo que venham os problemas, você vai permanecer forte, não vai ser por sentimento. Hoje amo a Deus, amanhã não amo. E você falou também sobre a questão dos ciúmes, né? Sim. Então, Deus é santo. O ciúme de Deus não é igual ao nosso, né? Porque a gente olha os ciúmes como algo pecaminoso. Por quê? Porque nós estamos em pecado, né? Nós vivemos uma vida em pecado. Então não tem como a gente comparar os ciúmes nossos com os ciúmes de Deus. Os ciúmes de Deus é um ciúme santo, né? Parece até estranho falar isso, né? Mas quando fala que Deus, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, é no sentido que Deus, ele não quer a gente pela metade. Ele não quer uma mãozinha nossa. Ele não quer simplesmente o nosso sorriso, o nosso dia de domingo. Não, Deus quer a gente por inteiro. Então, quando a gente não dá por inteiro a Ele, Ele sente. Sim. Olha, isso é incrível, né? O que acontece muitas vezes com a gente, né? Se a gente vive uma vida muito tempo de pecado, a gente se esfria. Então, muitas vezes a gente não sente a ação do Espírito Santo. Mas, de início, isso é cada vez mais sentido, né? Se a gente está vivendo uma vida de santidade e a gente dá um tropeço, na hora, o Espírito Santo, ele mostra pra gente.
Mas se a gente continua no pecado, aí a gente vai esfriando cada vez mais. Então, chega uma hora que a gente não sente mais a ação dele. Por quê? Porque a gente está distante dele. Mas quando a gente está perto dele, a gente dá um tropeço, é incrível. É dito e feito. A gente sente assim no coração, peraí, Senhor, tropecei, pequei. Então é algo que a gente sente. É verdade. Agora, se a gente já não está insensível, né? Tá todo mundo... Aí é um problema grande. Não sei se eu respondi, será que foi? Vou entregar agora para o pastor. Amém, amados. Nilza, Deus abençoe, viu? Estudo maravilhoso mesmo, glórias a Deus. Hoje consegui ouvir um pouquinho mais. Temos pedidos de oração, irmãos? Alguém gostaria de pedir oração? Luci? Entendi. Amém. Vamos orar por ela, Jacinta. Laninha. Vamos orar. Alguém mais? Nilza? Eu vi a fotinha lá no grupo, bonitinha. Amém. Alguém mais? Amém. Martinha? Amém. Alguém mais? Algum pedido de oração? Amém. 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 Sua mudança tem sido percebida pela igreja, viu? Pode ter certeza. Amém, irmãos? Temos percebido uma mudança maravilhosa. Eu quero colocar, irmãos, a vinda de uma jovem lá em Itaúba chamada Cíntia. A gente não tem muita amizade não, mas minha mãe compartilhou hoje, né? Está entubada pela Covid. Colocar a saúde dela nas mãos do Senhor. Tá bom? Tá. Amém. Vamos orar, amados, vamos. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecer pela palavra do Senhor que tanto nos alimentou nessa noite, que ela continue, ó Deus, trazendo esse sabor tão doce nos nossos lábios, ainda que, Pai, ao digeri-la possa se tornar amarga, porque sabemos que ela nos confronta, sabemos que ela é usada para nos corrigir, para nos tirar realmente da zona de conforto, e nós precisamos realmente disso, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado, às quartas-feiras, no estudo da Tua Palavra. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, cada vida, cada família que foi citada aqui nessa noite, muitos problemas, necessidades, ó Pai, pessoas que se encontram enfermas, pessoas que estão passando por vales terríveis, ó Deus, talvez algumas já, Senhor, em processo de divórcio, como foi apresentado aqui, famílias que estão passando por crises nos lares, nos casamentos, filhos, ó Pai, distantes dos Teus caminhos, alguns enfermos, doentes. Deus, suplicamos ao Senhor o Teu favor nessa noite,
por cada vida, por cada família que foi aqui citada, representada, que o Teu Espírito esteja entrando com providência nessa noite, em o nome de Jesus, Pai. Deus, obrigado pelo aniversário da Estherzinha hoje, Pai, completa mais um ano de vida na Tua presença, e já colocamos também a saúde dela nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor repreenda toda enfermidade em o nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por essa noite, te agradecemos em o nome de Jesus, amém. Amém? Também quero agradecer pela presença, nome do Senhor? Seu nome? Isso, Nelson ali de Guariba, né, da Assembleia de Deus. Deus abençoe a sua vida, viu, Nelson? E amiga da Miriam, que já esteve conosco também, Josi Kelly também, né? Tinha esquecido o seu nome, tá bom? Deus abençoe sua vida. Lembrando que sexta-feira nós temos reunião lá na casa da Bruna, filha da Sueli, né? Um culto no lar. E no sábado os jovens da nossa igreja estão intimados a estarem ali na Assembleia de Deus, né? No Ministério Suzano, igreja do pastor Juracili, vai ter um congresso de jovens, tá bom? Isso. Amém. Ai, que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe, Nelson. Você trouxe um caminhão de roupa lá também no bazar. Deus abençoe. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Deus abençoe. Um ótimo restante de semana em nome de Jesus.